Amém, amém, graças a Deus. Então o assunto agora, vamos lá, bem, você está pronto? Você está legalzinha? Você está muito bonita, velha. Que tal você falar um pouco do amor que você tem por mim? Não? Mas amém. O nosso projeto ele mais ou menos baseia-se assim. Em estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, nós estamos no outono. Esse mês, essa estação de outono, nós estamos em cima do livro de Filipenses. E o tema de todo o estudo, de todas as pregações que nós temos feito, é o viver é Cristo. E o foco do livro de Filipenses, que me parece um foco muito presente em toda a carta, o foco é, para mim, o viver é Cristo. E uma das coisas que me chama muito a atenção é o aspecto de que a religião, você vê também os testemunhos dessas pessoas, a religião, ela na sua tradicionalização, da maneira que ela foi tradicionalizada, ela, entendo que nem todas, mas a grande maioria, ela perdeu a visão. E ela perdeu a visão no sentido assim de essência, e ela fica muito mais condicionada a formas e conteúdos, fica muito mais condicionada e muito mais interessada em desenvolvimento de bandeira denominacional, fica uma coisa muito setorial, a coisa fica muito andando nessa direção e perde o sentido geral, que é de levar o evangelho às pessoas, porque com certeza religião ninguém suporta. Concorda comigo? Diga, ok. É verdade. A religião, ela é muito cansativa, ela é muito pesada, ela exige muito e ela não dá nada. Por outro lado, a vida de Jesus é excelente, é leve, e ela, à medida que eu vou conhecendo mais e mais o Senhor, irmã Roseli, eu vou tendo uma leveza muito maior, eu vou sendo o meu voo vai sendo cada vez mais alto, e eu me lembro sempre do Salmo 124, quando ele diz assim, quando ele fala assim, a nossa alma escapou como pássaro do laço do passarinheiro. Olha que louco isso. O pássaro estava preso, acorrentado, e aí ele diz assim, como minha alma, ela escapou como pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor que fez o céu e a terra. Só para dizer o seguinte, que isto é o Evangelho liberta, o Evangelho da leveza, o Evangelho não é de forma alguma pesado, um fardo difícil de se carregar, mas é leve. À medida que eu vou conhecendo, eu vou experimentando a graça de Deus na minha vida, e Ele vai trazendo produzindo na minha vida uma transformação de tal modo de que eu, depois de quase 50 anos de carreira cristã, eu posso dizer para vocês, sem nenhuma força, nenhum exagero, com sinceridade, eu posso afirmar para vocês que eu estou vivendo os meus melhores dias, com certeza. Melhor, foi durante todos esses anos, muitas dificuldades e tudo mais, mas o Senhor sempre foi aquele que sempre esteve presente, esteve em mim, e aí então eu pude experimentar. Estou nessa fase da vida, 66 anos, caminhando já para o voo celestial, o voo da glória, para sempre estar com o Senhor, mas satisfeitíssimo. Religião não dá isso. Religião é muito saco, religião é muito cansativo, religião é insuportável. E você vê que toda aquela estrutura que Paulo fala lá mesmo em Gálatas, ele fala rudimentos do mundo, Colossenses fala tradições de homens, eles vão cansando. E aí todo aquele frescor, evangelho, brisa do novo convertido, da nova vida, ele vai cansando e vai ficando cada vez mais complicado. Estamos em cima do livro de Filipenses. Seria muito legal você estudar o livro de Filipenses. E lembrando, sem palavra não tem crescimento. Sem palavra você é cego, você muito mal vê. Você precisa se aplicar à leitura, à meditação da palavra, ao estudo da palavra, sem o que você vai ser sempre um raquítico menino, e chega a dizer mesmo medíocre e tudo mais. Então, falando de Filipenses, irmã Roseli, é com você agora. Graça e paz. Olha que coisa meiga. O livro de Filipenses é um livro, acho apaixonante, porque ele é muito prático. A gente lê, é um livro que tem muitas verdades inclusas, lógico, mas é um livro prático. Alguma coisa assim, rapidinha, sobre a história de Filipos, que era uma cidade localizada na principal rota de transporte da Macedônia. Era uma extensão da Vila Ápia, que unia a parte oriental do Império à Itália. Por volta de 50 depois de Cristo, 4 pessoas, Paulo, Silas,
Timóteo e Lucas atravessaram o mar Egeu e desembarcaram em Filipos. Isso está em Atos 16, de 11 a 40, para vocês lerem essa história. E a igreja dessa cidade era uma igreja constituída por gentios cristãos. Quem eram gentios? Os que não eram judeus. E lembrava sempre Paulo com alegria dos filipenses, porque eles tinham alguma coisa especial que chamava a atenção de Paulo. Eles ajudavam a causa de Cristo. E as pessoas que faziam parte eram muito diferentes, diversos tipos de pessoas. Tinha, por exemplo, Lídia, que era rica, era uma judia convertida da Ásia, e ela era muito próspera nos seus negócios, está em Atos 16, 14. Tinha uma menina escrava, que está em Atos 16 e 17. Tinha o carcereiro, talvez de origem romana, está em Atos 16, de 25 a 36. E tinha também muitas pessoas pobres, mas pobres generosos. Eles dividiam o pouco que eles tinham. E Paulo fala da importância de nós estarmos sempre envolvidos na obra de Deus, somando e ajudando. Quando por acaso a gente não pode evangelizar em algum lugar longe, nós podemos ajudar com oração, podemos ajudar com os nossos meios financeiros. Sempre nós podemos somar. E essa igreja, apesar de pobre, somava, apesar de ter muita gente também com condição, mas os pobres eram generosos e somavam com a vida de Paulo naquele ministério. E uma coisa interessante é que Paulo estava escrevendo da prisão, vocês sabem, né? Mas ele era alegre, a alegria foi o tema predominante dessa carta. A gente olhando a olhos humanos, não tinha por que ele estar alegre. Só para ajudar. A prisão de Paulo, para você saber, ela foi uma visão estratégica. Uma prisão dele estratégica. Porque havia todo um projeto de Deus para ele escrever todas as cartas, como Filipenses, Colossenses, 2 Timóteo, Filemão, tudo isso Paulo escreveu na cadeia quando estava preso em Roma. Dentre essas cartas, Filipenses, ele escreveu de lá da cadeia. Eu, particularmente, acho que também ele escreveu Hebreus. Eu acho, pelo estilo, pelo jeito, na minha opinião, eu creio que seja Hebreus. E isso foi por conta dele estar preso lá. Ele foi confinado às muitas atividades que ele tinha como apóstolo. Ele ficou confinado e aí, então, ele desenvolveu essas cartas. Diga. O segredo da alegria de Paulo, com certeza, não estava relacionada à situação que ele estava vivendo, que era uma situação, aos nossos olhos, desesperadora. Como você poderia ter alegria numa situação assim, né? Aliás, muitas pessoas hoje querem ser felizes, mas acham que quando encontram algum fracasso, alguma circunstância contrária, algum obstáculo, a alegria dela desaparece. O que importa não é o que nos acontece, mas como nós reagimos. Como é que você falou? Presta atenção. O que importa não é o que nos acontece, mas como reagimos. Amém. Nossa, continuou fraco. Os cristãos devem ser alegres em todas as circunstâncias. Parece que é um mandamento complicado. Amém? Amém. Mesmo quando as coisas estão ruins, mesmo quando a gente sente vontade de se queixar, mesmo quando existe tristeza ao nosso redor. Nós temos que nos regozijar porque nós sabemos que o Senhor não nos abandona, Ele está no controle da nossa vida, amém? Amém. E a alegria não se origina de circunstâncias exteriores, mas da força interior que vem de Cristo em nós. Quer falar sobre o seu versículo? Muito mais adiante. Não, depois. Muito bem. Fica aí e me ajude nisso. O texto que nós estamos... da semana passada e dessa semana, o texto de Filipenses 2, você acha aí, eu quero que você, na minha tradução, tem 2 de sorte. Eu queria que você achasse, o meu primeiro de sorte é no versículo 5, Filipenses 2, 5, e o outro de sorte é no versículo 12. Todo mundo achou? Diga amém. Amém. De sorte, para você é de sorte? Não? Não? Valdemir, de sorte? Não? Não? O Lucas falou a semana passada, aqui é de sorte? De sorte, legal. O Lucas, semana passada, falou a respeito desse primeiro de sorte. E foi uma pregação zona. Você estava aqui, André? Gostou? Fantástico. Convinha até você, numa outra oportunidade, você pegar lá pelo Evangelho Simples,
tudo é gravado, você vê de novo, e você até pegar um caderninho, você escrever, e você acompanhar tudo aquilo, foi extraordinário. O que ele falou, toda a ênfase do que ele falou foi exatamente no primeiro de sorte, que é do versículo 5 em diante, que ele diz assim, só rapidamente lembrando, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E sendo achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Aleluia. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, que está nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tem uma coisa interessante que eu achei, esse versículo 9, ele era um hino cantado pela igreja cristã primitiva. E mostra várias características de Jesus nesse de sorte que o Eros leu agora. Primeiro, que Cristo sempre existiu com Deus. Segundo, que Cristo é igual a Deus, porque Ele é Deus. João 1. Fala o quê? No princípio era o verbo. O verbo era Deus. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Estava no princípio com Deus. E todas as coisas, preste atenção, todas as coisas foram feitas, presta atenção, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. A irmãzinha que disse lá, falou assim, quando nasceu o filho dela, Daniel, eu falei, não é possível que isso seja natureza, simplesmente. Ela percebeu e aí ela começou a entender então que o Senhor, Ele não é aquela natureza, aquela ciência que o mundo fala. O Senhor, e Ele é o Criador de todas as coisas. Ontem de manhã, eu tive uma visita lá em casa, 10 horas da manhã, lec. Quem é que estava lá, André? Quem foi em casa ontem às 10 horas? Não? Testemunha de Jeová. E foi, e caramba, eu comecei a pregar, eu comecei a apertar, eu comecei a cercar ela, de duas, né? Sempre uma velha e uma nova, começou a cercar, e daqui, dali, eu falei, cara, e aí fui apertando ela. Chegou uma hora, ela estendeu a mão para mim, eu falei, será que ela topou? Creu? Aí ela falou assim, até logo, meu senhor. Foi-se embora. E eles não creem que Jesus é Deus. Ele é Deus. Presta atenção, Ele é Deus, Ele é igual. Já eu vou fazer essa. Olha, presta atenção. Deus, Pai e Jesus, patamar, mesmo nível. Depois nós vamos já abordar isso aí. Chega o rei. Embora sendo Deus, Ele tornou-se homem para realizar o plano divino para a salvação de todas as pessoas. Outro tópico dentro desse versículo. Cristo tinha aparência de ser humano e se tornou homem para se identificar com os nossos pecados. Se Ele não se tornasse homem, para nós termos noção do que é Deus, a gente não entenderia. Cristo deixou voluntariamente de lado seus direitos e privilégios por amor a seu Pai. Cristo morreu por nós na cruz para que não tivéssemos que enfrentar a morte eterna, a separação eterna de Deus. Deus glorificou a Cristo por sua obediência, que é o assunto que nós vamos falar hoje. Deus elevou a Cristo à sua posição original, à sua direita, onde reinará por toda a eternidade como Senhor e Juiz. Aleluia! Jesus é Deus. Eles não estão inventando a roda, não. Presta atenção. De fato, presta atenção. Nesse texto que o Lucas, na semana passada, falou, a ideia é assim, presta atenção. Jesus e Deus, eles são... eu não posso dizer proporcionais, mas eles são do mesmo calibre, se você entende dessa maneira. Jesus, Deus, o Pai e Jesus. Por conta do amor de Deus, ele se fez servo. Jesus se fez servo e tomou a forma de homem. Quando ele tomou a forma de servo, essa equivalência que, no ponto de vista desse ministério, o que aconteceu foi isto daqui. Ele se humilhou, tomando a forma de homem, ele se humilhou até a morte, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. E entenda, ele não teve em consideração o fato de ser Deus. Presta atenção que isso é muito legal. Ele não teve em consideração, ele não levou em conta esse fato de ele ser Deus, e como disse o Richard hoje aqui, de ele vir aqui, a sua excelência, ele ser reduzido até uma criança que tinha e que deveria ser até cuidado, assim, na sua higiene pessoal. Preste bem atenção. Então, veja bem, ele desceu dessa situação. Isso foi a semana passada.
essa semana é o de sorte nosso aqui. Tá bom, seu? Essa educação, né? Eu gostei desse pedestal. E o nosso hoje é o segundo de sorte do versículo 12. Ele diz assim, presta atenção. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecesses, não só na minha presença, o meu óculos aqui está desfocado, de sorte que sempre obedecesses, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai também a vossa salvação com temor e tremor. Esse texto, preste bem atenção, semelhante, vai você de novo. Semelhantemente, é a mesma coisa. E agora diz respeito a nós. Ele estava dizendo em relação a Deus, agora está dizendo em relação a nós. No princípio desse capítulo 2 de Filipenses, ele diz assim, cada um considere o outro cada um considere o outro superior a si mesmo. E ele diz assim, não pense só nas suas coisas, não fica pensando só nas suas coisas, mas há alguma coisa maior para você considerar. Então entenda, entre nós somos do mesmo padrão e do mesmo patamar. Assim como Jesus, ele desceu da sua glória, nós, de igual modo, devemos ser servo uns dos outros. Diga amém, rapaziada. É verdade. Então, quando nós agimos e trabalhamos pelos irmãos, de fato, por amor a Jesus, nós estamos fazendo semelhantemente aquilo que Deus fez. Para nós que já somos salvos, seria muito cômodo falar assim, olha, eu já resolvi o meu problema, virar as minhas costas para as dificuldades que estão aí, e cada um, eu já estou resolvido e eu já estou na glória. Isso não é honesto, isso não é certo. Da mesma maneira que Deus fez, é a mesma maneira que nós deveremos fazer também. E observe, lá, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Você concorda comigo que fidelidade, obediência, presta atenção, obediência, ela me leva a uma fidelidade. Se a minha obediência for constante, a minha vida é uma vida de santidade. Vocês entenderam o que eu falei? Alguém diga amém. Vocês entenderam? A minha obediência, ela deve ser constante. Se ela for constante, eu estou caminhando num patamar de santificação, que você falou hoje cedo, aliás, uma grande palavra hoje de manhã. Glória a Deus, é isso mesmo. Então, o que importa para nós é nós sermos pessoas constantes. Eu queria ouvir um amém. Amém. E esse é o projeto. E presta atenção, a inconstância muitas vezes leva a tremendas e grandes dificuldades. Não dá certo você se relacionar com uma pessoa de altos e baixos, concorda comigo? Um dia está maravilhosa e no outro dia não. Você vai ficando num relacionamento complicado. A constância que a palavra mostra, ela deve ser uma realidade na nossa vida. Eu devo ser constante, eu devo ser obediente em todos os lugares da minha vida. Sim, e não só complete pontinhos. Não. Eu tenho que ser... Não, mas isso estava combinado. Veja bem, eu tenho que ser obediente, eu tenho que ser obediente em todos. Eu não preciso ter uma pessoa próxima de mim para eu obedecer. Preste atenção nisso. É fácil você obedecer aqui na igreja? Não? Não é fácil? Mas e quando você não está aqui? Como é? Não, eu não vi. Alguém também é fácil. Amém, aleluia. E é isso mesmo. Mas, você veja bem, nas muitas vezes da nossa vida, nós temos que tomar posição quanto à obediência nossa. Por quê? Enquanto você está longe desse convívio de irmãos, quando você está lá vivendo os seus dias, seja na sua casa, seja no serviço, seja onde for que você estiver, você sempre está à exposição de confrontos que podem levar levá-lo a você fazer concessões às suas convicções. Isso significa que a minha fidelidade, ela depende de quem está perto de mim. Diga amém, rapaziada. Amém. Eu tenho que ser fiel aqui diante de vocês. Eu tenho que ser fiel na minha casa e tenho que ser fiel aonde eu estiver e até no meu serviço.
Certo, André? Diga amém para mim, filho. Pronto, que legal, cara. E essa era a preocupação que Paulo tinha com os filipenses aqui. E ele diz assim no versículo, no versículo 12: sempre vocês obedecerem, eu estou mudando aqui, sempre na minha presença vocês obedeceram, mas agora que eu estou ausente, muito mais, essa deve ser a atitude que vocês devam ter. Paulo já não estava mais com eles lá. E eu digo para vocês que essa questão de fidelidade, preste atenção, é uma questão de cerne, de DNA do cristão. Duas coisas me parecem muito claras para aquele que crê, preste atenção. Duas coisas me parecem claras, que se eu não tiver isso de fato, você participe, porque eu não estou marginalizando você não, tá? Duas coisas são essenciais para a vida cristã. Quais são as duas coisas? Fala lá para eles. Amor e fidelidade. Olha bem, marca daquele que crê é aquele que ama e daquele que é fiel. Aquele que é fiel, ele tem que ser fiel em todas as situações, independente das pessoas que estiverem próximas de mim. Abra para mim, diga amém. Amém. Abra para mim 1 Samuel 15, 22. Você quer falar alguma coisa dele? Não quer? 1 Samuel 15, 22. Diz o quê? Acharam aí? Não. Esse é o momento que viveu Samuel e Saul. Saul, ele era um rei que ele pôs os pés pelas mãos. Ele foi o primeiro rei de Israel. E ao invés de ele governar e ser rei, reinar, segundo o coração de Deus, ele fez tudo que era do coração dele. E por conta de que fez tudo que era do coração dele, ele só fez asneira. Num dado momento, quando ele ia guerrear, e antes de fazer a guerra, era necessário que Samuel, o profeta, o sacerdote, estivesse junto para oferecer sacrifícios ao Senhor. E ele era uma guerra muito grave, uma guerra muito, muito séria. E o problema era o seguinte, que Samuel não chegou no horário. E aí o que aconteceu? À medida que o tempo ia passando, o povo que estava lá com Saul, que ia fazer a guerra, o povo começou a dispersar. E qual foi a providência que ele tomou? O que ele fez? Não esperou Samuel. Quem falou não esperou Samuel? Você? Não esperou Samuel. E o fato de ele não esperou Samuel, ele fez coisas que não devia. Ele não era levita e ele sacrificou no lugar de um levita. E aí, isso é abominação ao Senhor. E ele achava que estava prestando um serviço a Deus. Foi naquele momento, naquele exato momento, nesse episódio, é que o reino dele foi rasgado dele. Ele perdeu a sua titularidade como rei para Davi, exatamente, naquele momento foi carimbado o fim do seu reinado, até que veio a morte e ele saiu de lá. E aí então, nesse 1 Samuel 15, 22, diz assim... Obedecer é melhor que sacrificar, é isso? Você está dizendo que eu já estou fugindo. É verdade. 1 Samuel 15, 22 diz assim: porém Samuel respondeu a Saul, tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como que se obedeça a tua palavra? E ele conclui, obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que gordura de cordeiros ou de carneiros. A obediência, ela é essencial. A obediência, ela nos leva a cumprir com a palavra de Deus. A obediência que eu me refiro é eu estar pronto para cumprir com a palavra de Deus. Mesmo que eu não goste, ou muitas vezes nem entenda. Eu acho que a obediência, ela acaba sendo uma atitude independente da minha vontade. Se é a vontade de Deus, eu vou cumprir. Por exemplo, alguns valores vão mudando conforme eu vou conhecendo a palavra de Deus e vendo o que Deus deseja da minha vida. Então, coisas que eu dava muito valor passam a ter valor menor, ou coisas que eu não dava valor passam a ter valor realmente importante. Tem um texto de Colossenses que fala: buscai as coisas do alto, buscar as prioridades do céu na prática diária, né? Encarar a vida sob a perspectiva de Deus, aí muda tudo. Aí eu devo procurar obedecê-lo em tudo, mesmo que eu não entenda ou que eu não goste. Tem uma história de um menino que ele estava de pé e o pai falava, senta, e ele continuava de pé, senta. Aí com força o pai sentou o menino e ele respondeu, eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé.
E muitas vezes a gente não quer obedecer, a gente, por fora, por exemplo, a mulher, quando ela é submissa por fora para o marido, mas por dentro ela está irada. Não é o que Deus deseja. A obediência tem que ser uma obediência de coração, mesmo sem entender. Amém, rapaziada? Amém. Falou, a mulherada fica tudo contente. A questão do sacrificar, presta atenção. A obediência me leva muitas vezes a sacrifício. E quando a palavra de Deus ela mostra para mim o projeto de Deus para a minha vida, é um projeto de sacrifício. O que é sacrifício? Sacrifício, como você está bem dizendo aí, sacrifício é renúncia da minha vontade. Eu tenho um projeto, eu tenho que fazer alguma coisa e eu entendo, estou aguardando, estou esperando, estou querendo que aquilo seja a vontade de Deus. Obediência, preste atenção, muitas vezes é eu chegar a dizer, é o renunciar àquilo que eu estava entendendo, estava desejoso de fazer. Há duas maneiras principais de você entender alguma coisa com relação ao sacrifício. Uma coisa é quando eu sacrifico, isso o povo antigo. Na igreja atual, a religião, ela levou as pessoas muito à forma de fazer coisas para agradar a Deus. Não é assim? Diga amém. É uma indução, e eu acho que isso até é uma fraude, de eu pegar e dizer às pessoas, levar as pessoas para um caminho e que eles não têm poder para cumprir aquilo que eles deveriam fazer, é desonestidade e até uma maldade. Não concorda comigo? Concorda comigo? Olha isso. Se eu chego e imagino, eu chego e proponho para vocês que nós devemos ter horror ao pecado, que nós devemos renunciar ao pecado. Falo isso para você, você entende, você crê, você acredita e você sai mesmo desafiado a isto. Só que se eu não der a você elementos para a sua capacitação, você tem a missão, mas não tem o recurso. Isso não é legal. A igreja, ela deu às pessoas a ação e o projeto de que a pessoa em si mesma, individualmente, ela vai e faça as coisas para que, em fazendo, ela venha a agradar a Deus. Isso é sacrifício, é você sacrificar coisas que, na verdade, Deus não está nem aí. Hoje cedo, quando o Daniel pregou com relação à justiça de Deus, a maneira como eu me torno justo diante de Deus é pelo sangue e não por obras. Ouça isso. A maneira que eu me justifico, que eu sou justificado diante de Deus, não é por obras e não é por cumprimento de rituais que eu venho a fazer, mas de fato é pelo sangue, na fé do sangue de Jesus. Eu queria ver um amém melhor. Amém. Me parece que isso aqui é a base de toda a nossa vida cristã. Se eu uso qualquer outro artifício que não seja o sangue, para eu me justificar, seja por obra, seja por ser dizimista, seja por frequência aos cultos, seja porque oro, seja porque leio a Bíblia, se eu me justifico em atos desse tipo, eu não estou sendo justificado pelo sangue de Jesus, esse é um grande erro. Olha só, veja a ideia na nossa vida, qual é o sacrifício maior daquele que crê? Valdemir, você como sábio, como ancião, qual é o maior sacrifício que o homem tem aqui nesse mundo? Eu estou dizendo que isso é uma equação, ele renunciar-se a si mesmo, isso deve ser uma constante na nossa vida. Mas qual é o maior sacrifício que uma pessoa pode experimentar? A morte. O que foi? O sacrifício maior, fisicamente falando, é a morte. E quem fez isso por nós foi quem? Foi Jesus. Ele foi morto, fisicamente ele foi morto lá naquela cruz. Agora, isso não são todos, são os mártires da igreja. Nós estamos vendo aí, costumeiramente, nós estamos vendo as pessoas aí na Estado Islâmico, nós estamos vendo as pessoas pegarem e todas elas chegarem e sendo aquele degolados, aquele mundaréu de sangue. Olha, presta atenção, chegou num ponto, esse é o ponto máximo, isso é o mártir da igreja. Mas aí, veja bem, todos nós que estamos aqui, eu diria que é quase que certo que nós não vamos ter esse tipo de morte. Ou vamos ter? É muito pouco provável que um de nós vá morrer decapitado. Quem quer ser? Alguém se habilita?
Não deve doer muito, não. É só passar uma vezada assim e acabou. Esse é o maior grau de dificuldade de renunciar-se, é até a morte. Mas o problema é isso que a Dirce falou. O aspecto essencial e excelente para a grande maioria, para todos nós aqui, não é essa morte que nós vamos experimentar como morte física, mas é o viver no estado de morte. Nossa, obrigado, Dora. É viver no estado de renúncia, eu estar à morte, ser entregue à morte, sempre, na medida que eu vou andando, eu vou sendo confrontado e os inimigos vão me contrapondo. Não é assim? Por exemplo, você que é um funcionário, se o teu chefe manda você fazer alguma coisa errada, qual é a atitude que você faz? O que eles fariam bem? Com certeza negaria. O que você faria? Seu chefe, atenção, você... Seu chefe manda você fazer uma coisa errada. Hã? Quem falou a gente faz? Quem falou a gente faz? E quem é que falou? Ah, aqui, você está lá atrás. Tudo bom, André? É o André que está lá? Mateus. Esse é o problema. O problema, são os momentos e as oportunidades que eu tenho de fidelidade. O constrangimento do mundo é um constrangimento de oposição e que me leva sempre a eu negar ao Senhor. E a proposta vem, uma proposta para que eu seja fiel, e naquele momento eu chego constrangido pela circunstância, eu acabo fazendo isso que o Mateus diz, assim, eu acabo caindo, eu acabo negando, e isso é lamentável. Isso não deve acontecer. Eu tenho que ter em mente, presta atenção, povo, eu tenho que ter em mente de que a minha vida no Senhor é uma vida de renúncia, é uma vida de oposição, é uma vida de dificuldade. Mas eu acho que só consegue fazer isso se nós estivermos desapegados das coisas que são temporárias. Se a gente estiver focado nas coisas do Senhor, constantemente há uma força que nos leva a ficar admirando e encantados, né? Passarinhos, belas flores me encantam. E a gente tem que estar toda hora se lembrando do que é real, que nós não somos moradores dessa terra, nós somos passageiros aqui. Nosso lar é no céu e lá os conceitos, os valores são totalmente diferentes dos valores terrenos. Então, quando a gente enxerga isso, as coisas começam a mudar. Eu começo a olhar a vida sob a perspectiva de Deus, com a lente de Deus. E aí eu vou procurar obedecê-lo em tudo, porque não importa o que as pessoas pensam, não importa o que as pessoas acham, a gente está nadando contra a maré, né? Sendo cristão, você nada contra a maré, contrário ao que todas as pessoas pensam. Mas o importante é obedecer o nosso Senhor, porque um dia nós temos que prestar conta do que nós fomos e do que nós fizemos. Amém. Abra para mim, por favor, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10 e 11. Levando sempre por toda parte, olha que palavra, gente. Levando sempre por toda parte o morrer de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma coisa que nós devemos, eu até falei para a Roseli antes, falei, acho que esse título dessa pregação devesse ser Pare de Frescura. Por que, bem, que eu quis dizer isso? A gente não se preocupar com coisas pequenas. E é verdade, veja bem, se nós de fato nós estamos caminho para o céu, estamos? Amém. Você sonha estar com o Senhor? Amém. Não quer ficar mais um pouco aqui? Não? É o tempo que Ele quiser. É o tempo que Ele quiser. É Ele que opera em nós o querer e o seu realizar. Mas veja bem, nós estamos de caminho para o céu, presta atenção. Se eu estou de caminho para o céu, se eu estou numa jardineira e não é um ônibus legal, se nessa jardineira não tem para-brisa, se durante a viagem o ônibus vai parando de tempo em tempo e as pessoas entram no ônibus carregando frango e leitão no meio do seu. Você já pensou isso? Você sentou lá, aí, né, no meio do sítio, aí alguma coisa, aí o cara para com leitão amarrado no pé, põe do seu lado. Você já pensou isso? Galinha, já pensou o estrago? Cara, se você não tem o alvo e o objetivo que você está olhando aonde você vai chegar, você vai começar a murmurar, não é assim mesmo? Isso significa para nós, preste bem atenção,
Questão de murmuração, que é o que nós estamos desembocando aqui agora, estamos chegando. Essa questão de murmuração é uma coisa abominável. Ela não tem e não faz sentido para aquele que está de caminho para o céu. Se você hoje tem falta de dinheiro, é para falar mal, bem? Não, tem que ser grato em todos os momentos. Você está ouvindo? Olha, veja bem, só lembrando, você lembra do dinheirinho que você tem? Está pouco, não? Você não tem pouco dinheiro, não? Está pouco, não, cara? Se você começa a olhar por essas circunstâncias, essas situações todas, você começa a murmurar. E a murmuração é fruto de um coração ingrato. E essa é a história, atenção. Amém. Depois nós oramos. Você que está aqui, se você tem o foco lá no céu, à medida que você vai caminhando, se as coisas acontecerem na sua vida contrária à sua vontade, a tendência natural sua é você reclamar, não? Há muitos irmãos aqui que estão sem emprego. Você é murmuradora, né? Muitos, fala muito, eu já não tenho. Eu já percebi. Tem que obedecer, não é para murmurar. É falta de visão. Olha, à medida que... É muito sincero, irmãzinha. Olha só, à medida que você sabe aonde você vai chegar, olha, não importa se você vai de pé, não importa se você não tem dinheiro, não importa se o teu sapato está furado, não importa isto, está de caminho. Com certeza, uma visão de lamentação é uma visão errada daquilo que aonde vai chegar, porque se você vê a grandeza da onde você vai chegar, essas coisas todas ficaram menores. Não é mesmo assim? Claro que é. Claro que é. Você vai desprezando essas coisas menores. E se a gente é santos, como a palavra diz, quer dizer, separados do mundo, diferentes do mundo, faz parte do nosso caráter ser misericordioso, dá desconto porque o outro faz, né? Benigno, sempre pensar o bem, humilde, considerar o outro melhor que você, longânimo, quando você sofrer afronta, peça que o Espírito Santo te dê longanimidade, é condição de suportar todo tipo de afronta. Se você dever, não é afronta. Se você não deve e for afrontado. Suportar o outro, perdoar. Eu acho assim, que nós devemos construir pontes, né, em vez de muros nos relacionamentos. E a tendência do ser humano natural é construir muros. E para quebrar muro é muito mais difícil do que construí-lo, né? E amando e sendo agradecidos. Eu vejo vocês na igreja, uma vez o Daniel falou, achei interessante, que a igreja é instituição, não é a igreja corpo de Cristo. Espero que jamais aconteça aqui. É o único exército que mata os seus feridos. Meu Deus. Eles não ouviram, repita isso que eles não ouviram. A igreja a instituição é o único exército que mata os seus feridos. O que quer dizer isso? A pessoa está com um problema, a tendência é colocá-la de lado, pisar mais ainda quando ela está precisando de ajuda. Numa guerra, quando um soldado se machuca, o que acontece? Todos vão carregá-lo no colo até que ele seja cuidado por uma pessoa que possa ajudá-lo. Então, esse cuidado, eu acho que faz parte, que a gente quase não vê, infelizmente, em muitas igrejas, esse cuidado de um cuidar do outro. Ele está com um problema, não é para eu colocá-lo mais para baixo ainda, é para eu exortá-lo no sentido de animá-lo, de mostrar que Deus pode, que ele vai sair dessa. Eu acho que a nossa função faz parte do caráter do cristão que vai morar no céu. Amém? 2 Coríntios 4, 10, 11. Levando sempre, por toda parte, o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus também se manifeste em nossos corpos. 11. Assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Preste atenção. Enquanto estamos de caminho, preste atenção, e esta é a palavra final já. Veja bem, você pode ter carências e tudo mais. Você pode ter tido decepções e tudo mais na sua vida. Cada um de nós tem a sua história. Cada um de nós tem cada um tem as suas tristezas. Cada um tem as suas explicações, as suas mágoas, seus ressentimentos, suas feridas. Quando você as olha,
você vai talvez até se lamentar e vai se achar até que fizeram mal para você, injustiçado que você foi, que você não merecia aquilo. Mas de fato, quando você olha para frente, quando você entende que o seu lugar, você está de caminho para a eternidade, que lá mesmo nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Todas essas outras coisas, elas se tornam menores. Mesmo nas provações? Mesmo nas provações, nas dificuldades. Quem de nós não tem provação? Não é mesmo? Nós estamos vivendo a situação, o momento da Elisa, amada, minha neta, ela está vivendo, claro que graças a Deus ela já tem toda uma perspectiva de melhora e de cura e de tudo mais. E você poderia chegar e falar assim, mas por que eu? Qual é a razão de ser? Por que eu? Afinal de contas, nós somos todas pessoas fiéis, somos pessoas que temos o Evangelho, temos o ministério como coisa séria, nós não somos fraudulentos e tudo mais. Por que isto? Por que isto na nossa vida? E, de fato, alguma coisa muito interessante é sempre olhar desse jeito. Foi um sorteio. Né? Então, o André falou que foi pensado para ser provado nessa área, porque 60 mil mulheres por ano, né? Tem câncer de mama específico no Brasil. E só 12 mil crianças têm todo tipo de câncer. Então, é pouco em relação ao tamanho do Brasil e das pessoas. É como se Deus pensasse, você vai passar por isso. E a gente não tem que chorar e nem lamentar, porque Deus tem os seus propósitos, tem os seus fins, Ele tem os seus objetivos que nós muitas vezes não entendemos. Mas o importante é saber que Ele vai estar com a gente em cada momento. Amém. Posso contar? Aleluia. Tem uma história rapidinha que eu achei bacana, vou contar para vocês. O pai conduz o filho pela floresta sombria no final da tarde. Sobe a montanha com ele, venda-lhe os olhos e o deixa sozinho. O menino se assenta e passa a noite sozinho na mais absoluta escuridão. Se quiser ser aprovado, ele não pode remover a venda até o dia amanhecer. Também não pode chorar nem gritar por socorro. Se ele aguentar a noite toda, será considerado um homem. E como os outros que vieram antes dele, não poderá contar a sua experiência aos próximos candidatos, porque cada um deve tornar-se homem do seu próprio modo, enfrentando o medo do desconhecido. Ele naturalmente está amedrontado. O seu medo faz ouvir toda espécie de barulho. Animais selvagens podem estar por perto. Talvez índios de uma tribo adversária o encontrem e o matem. Os insetos vão atormentá-lo. As cobras lhe causam terror. Ele terá frio, fome e sede. O vento sopra e até o solo parece se mexer. Tudo lhe parece ameaçador, mas ele não remove a venda. Segundo os Cherokees, esse é o único modo dele se tornar um homem. É o rito de passagem Cherokees da infância à fase adulta. Finalmente, após essa noite terrível, o sol aparece e o menino pode remover a venda. E vê então o seu pai sentado ali por perto, cuidando dele a noite toda. De maneira alguma te deixarei e nunca jamais te abandonarei. Hebreus 3. Aleluia! Palavra, cara. Bota a palma, que é legal, meu amor. É verdade. É verdade. Muitas vezes nós não sabemos os propósitos de Deus, Deus sabe, mas Deus está no comando sempre. Amém. O que importa sempre é uma coisa: nós estamos de caminho para a glória. E as coisas que nos ocorrem, elas não podem nos sufocar e nos tornar pessoas maledicentes. Nós devemos sempre dar graças a Deus em tudo. Na situação, na carestia, na dificuldade, nas lutas, nas muitas lutas, no sofrimento, em todos. Você, meu irmão, você deve estar passando por dificuldades outras tantas. E você pode falar assim, mas Deus se esqueceu de mim. Você não está pensando assim? Pode você estar pensando assim, puxa vida, eu até que merecia alguma coisa melhor, não? Eu acho que já era a hora de Deus tirar a sua mão e resolver essa questão. E Deus tem o seu tempo certo, preste atenção nisso. Quer nos levar à maturidade, né? E é mesmo assim.
Você e eu, a vida toda, as dificuldades e as provações da vida são para que elas produzam em nós resultados de firmeza, de consistência, para nós suportarmos as dificuldades da vida. Deixa eu falar para você, amado irmão velho de guerra, você pode estar atravessando dificuldades. Não tem um aqui que não tem dificuldade. Quer ver? Quer ver como eu sou profeta? Eis meu servo. Não precisa ser profeta para dizer isso. Você está em dificuldade. Enquanto você estiver aqui, você vai ter dificuldades. Mas todas elas são oportunidades para que Deus seja exaltado na sua vida, rapaz. É verdade, cara. Você nunca vai ficar desamparado. O Senhor te deixa, imagine o pai desse indinho que via o menino ali naquele sufoco, e depois de tudo ele passou e ele viu, tirou a máscara e viu que o pai estava do lado dele. E assim é a nossa carreira, a nossa vida. Você, meu irmão, que está passando por dificuldades, por problemas e tudo mais, fique sabendo mais uma vez de que Deus tem olhado isto e de que Deus não está ausente das dificuldades que você está vivendo. Você pode até pensar e imaginar de que talvez pelos seus não méritos, por você não ter agido conforme Ele esperava que você agisse, castigo, está castigando você. Não é verdade. Deus ama, Deus nos ama. E em todas as situações são oportunidades que nós temos para nós chegarmos a conhecermos cada vez mais e melhor a Ele. Preste atenção, não há um aqui que não tenha dificuldade. Não há um aqui que não tenha problema na sua vida. Estes problemas vão te levar a uma comunhão e a uma relação cada vez mais íntima com o Senhor. Por isto, graças a Deus por esses problemas nossos. Diga amém, rapaziada. Eu queria avançar mais um pouco, mas eu acho que está de bom tamanho, bem. Você queria falar mais alguma coisa? Já são 8 horas. Eu acho que é muito importante você ouvir essas coisas. As suas aflições, e nós somos, durante todo o tempo da nossa vida, nós vamos ser pessoas sujeitas a aflições e a dificuldades. Muitas pessoas, muitos momentos, muitas vezes nós esperávamos reação de pessoas de uma maneira diferente. Muitas vezes nós somos decepcionados, nós nos decepcionamos com as pessoas. Mas por certo, fique mais uma vez reiterado aqui, que no Senhor jamais nós seremos decepcionados. Ele cuida da nossa vida, Ele é aquele que sustenta a nossa vida. Diga amém, rapaziada. Amém. Eu acho que eles entenderam alguma coisa, bem? Será que entenderam, bem? É mesmo? Amém e amém. Você entenda isso, presta atenção, você está de caminho para a eternidade. Lá é o seu lugar de repouso. Aqui é lugar de luta e de dificuldade. Mas em todas elas sempre há uma água gelada, uma água fria para nós bebermos. Mas vai chegar um dia que com certeza essas coisas são passadas. Você não perca a esperança, você não perca a visão. E há muitos que com o tempo, pelas aflições e pelas dificuldades da vida, as pessoas vão se deixando, se entregando pelo caminho. É um grande prejuízo. Você, meu irmão, preste atenção, seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que a sua espera e o seu trabalho no Senhor não é vão. Amém, rapaziada? Amém. Meu irmão, presta atenção. Presta atenção. Estamos de caminho para a eternidade. Aqui não é o paraíso. Aqui não é o lugar que o Senhor tem reservado para nós. Vale tudo e vale muito você ser fiel até a morte para receber do Senhor a coroa da vida. Lá sim, lá, aonde não vai haver problema, aonde não vai haver lágrima, não vai haver lutas e tudo mais, lá é o momento. Mas enquanto nós estamos caminhando, o Senhor, você seja sempre fiel ao Senhor, independente das suas lutas e das suas dificuldades. Eu quero ouvir um amém. Amém. Deixa eu te falar, você tem lutas, todos que estão aqui têm lutas e dificuldades. Isso são momentos que nós estamos atravessando. Você espere no Senhor, você aguarde no Senhor e você vai receber do Senhor a provisão para você viver todos os seus dias. Os irmãos que têm enfermidade em casa, os irmãos que estão com problemas financeiros. Será que tem alguém com problema financeiro aqui, bem? Você acha que tem muitos? Os irmãos que estão com problema financeiro aqui, seja o que for, problema de saúde, seja o que for, problema de relacionamento, seja o que for, presta atenção, você permaneça no Senhor e você vai receber do Senhor o livramento. E presta atenção, aqui, para você experimentar aqui nesse mundo, que Deus, a boa mão de Deus está sobre a nossa vida, e porque Ele nos ama, Ele cuida de todos nós. Um ponto principal, não desespere, não desanime, continue firme.
Obedeça, é mesmo, descanse, confie no Senhor, porque todo medo que você tem de aflição, imaginando que vai acontecer na sua vida, digo para você, profetizo sobre a sua vida, não vai acontecer em nome de Jesus. Eu sei que há muitas pessoas que estão com muito medo, tem medo, sabe? Tem pessoas que têm medo aqui, sabia disso? Todos temos. Você está com medo, está apavorado com alguma coisa, alguma dificuldade, algum problema que tem que ser solucionado rapidamente e você está vendo que está chegando a hora e não está sendo resolvido. Eu quero afirmar para você, em nome de Jesus, que você se aquiete no Senhor e você veja a boa mão do Senhor e o livramento que Ele vai te dar, em nome de Jesus.